Era o dia do cruzeiro que eu esperara por tanto tempo. Depois de anos, em sua maioria, ficando em casa, eu estava animada com a ideia de finalmente ter um descanso e momentos especiais com meu filho e minha nora. Eu estava pronta. Protetor solar passado, meu vestido longo florido favorito, bolsa de palha na mão. Nesse exato momento, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de texto do meu filho. Mãe, decidimos que você não vem neste cruzeiro. Queremos ir só a família de verdade. Naquele instante, tudo pareceu congelar. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. A viagem que eu sonhara fazer com ele se desfez com uma única mensagem. Antes de continuar, se você está assistindo no canal, lembre-se de seguir e me dizer de onde está assistindo. Ficamos muito felizes em saber onde a história ressoa. Lembro-me exatamente do dia em que tudo desmoronou. Eu estava na sala de estar, mala ao lado da porta, coração acelerado de tanta expectativa. Seria minha primeira viagem em anos. Um cruzeiro que eu ajudei a pagar, como sempre fazia quando se tratava do meu filho André e sua esposa Lara. O telefone vibrou de novo no meu bolso. Uma mensagem de André. Mãe, os planos mudaram. Você não vem com a gente. Lara quer ir só a família de verdade. Eu li e reli. Família de verdade. Como se eu, aquela que o deu à luz e o criou sozinha por 34 anos, não me qualificasse como família. Pior do que a indiferença e o abandono era o fato de que, poucas horas antes, eu tinha acabado de pagar a última parcela do financiamento da casa deles, que ainda estava no meu nome na escritura. Sentei-me no sofá, ainda segurando o telefone, tentando não chorar. Esta não era a primeira vez que meu filho me afastava. Desde que André conheceu Lara, eu fui sendo afastada cada vez mais. Primeiro, os almoços de domingo ficaram mais raros. Depois vieram as críticas. Eu falava muito alto. Minhas opiniões eram ultrapassadas. Em seguida, foram os convites para ocasiões importantes que nunca chegavam. O chá de bebê da minha neta, a festa de aniversário de casamento deles. Mesmo assim, continuei ajudando. Quando a reforma da cozinha estourou o orçamento, eu cobri a diferença. Quando o carro quebrou, emprestei o meu. Quando eles precisaram de ajuda com o financiamento durante a pandemia, eu transferi dinheiro sem perguntar quando pagariam. No entanto, apenas um mês depois de eu fazer o último pagamento da hipoteca, eu não era família de verdade. Levantei-me e uma sensação estranha subiu ao meu peito. Não era mais dor ou decepção. Essas emoções haviam se repetido tantas vezes que se tornaram entorpecidas. Desta vez, era uma clareza cristalina, uma determinação que eu não sentia há muito tempo. Entrei no meu escritório e abri a gaveta com meus papéis importantes. Lá estava a pasta azul, a documentação completa da casa, a escritura com meu nome como proprietária principal, junto com os comprovantes de transferência ao longo dos anos. Eu nunca tinha passado a propriedade para o nome deles. Eu sempre adiei essa conversa. André dizia: "Por que você faria isso, mãe? Somos família." Ironicamente, família continuava mudando de significado dependendo da conveniência deles. Folheando os papéis, lembrei-me do olhar desdenhoso de Lara quando sugeri um almoço para celebrar o aniversário de Bela. A agenda da Bela é muito cheia, Dona Júlia. Talvez espere por uma ocasião mais adequada. É claro, essa ocasião nunca veio. Eu só soube da festa pelas fotos no Instagram. O lado inteiro da família de Lara sorrindo em torno de um bolo que eu nem sabia que existia. Naquela noite, tomei minha decisão. Sem impulsividade, sem gritos ou súplicas. Eu agiria de forma calculada, silenciosa e, acima de tudo, legal. Liguei para o Dr. Marcos Dantas, o advogado que me atendia há mais de 10 anos. Marcos, preciso de uma reunião urgente amanhã sobre a casa do André. No dia seguinte, sentada no escritório de advocacia, expus toda a situação. Sem drama, sem lágrimas. Marcos ouviu, revisou a pasta que eu havia levado e confirmou o que eu já sabia. Júlia, legalmente a casa é sua. Você pode vender a qualquer momento sem precisar da permissão ou aviso prévio deles.
E quanto aos pertences deles na casa? Você pode dar um prazo razoável para que retirem os itens pessoais. 30 dias é o prazo padrão. Saí do escritório com uma estranha sensação de poder. Não o poder destrutivo da vingança, mas o poder restaurador da justiça. Eu não queria machucá-los. Eu só queria que eles entendessem que toda ação tem consequências. O amor não é um cheque em branco. Respeito é uma via de mão dupla. Naquela tarde, liguei para uma corretora de imóveis discreta, daquelas que trabalham com clientes de alto padrão e não colocam placa de vende-se na frente. Deixei claro que queria um processo rápido, compradores sérios e prontos para pagar imediatamente. A localização é excelente, dona Júlia. Não será difícil encontrar um comprador, especialmente se o preço for competitivo. Estabeleci um preço justo, sem subvalorizar, sem inflacionar. Eu não queria lucrar. Eu só queria recuperar o que era meu e seguir em frente. A corretora prometeu uma oferta séria em até 2 semanas. Enquanto isso, André e Lara embarcaram no cruzeiro. Fotos começaram a aparecer nas redes sociais. Coquetéis coloridos no deck, jantares elegantes, sorrisos perfeitos para a câmera. E eu descobri que estavam usando meu cartão de crédito porque ele ainda estava vinculado à reserva. Tratamentos de spa, passeios exclusivos, tudo na minha conta. Aquilo foi a confirmação de que eu estava no caminho certo. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre princípio, respeito e limites. Imediatamente, congelei o cartão e bloqueei os números de telefone deles. A partir daquele momento, toda a comunicação passaria pelo meu advogado. Uma semana depois, a corretora ligou, empolgada. Há um casal que quer fechar rapidamente e pagar à vista. Assinei os papéis. 2 dias depois, o negócio foi concluído em tempo recorde. O dinheiro foi direto para minha conta. As chaves foram entregues aos novos proprietários com a instrução de que poderiam tomar posse quando desejassem. Eu escolhi a data de entrega para ser exatamente quando André e Lara voltassem do cruzeiro. Deixei uma carta colada na porta, impressa no papel timbrado do escritório do advogado. Esta propriedade foi legalmente vendida. Seus pertences pessoais foram colocados em um depósito. O endereço do depósito pode ser obtido entrando em contato com o escritório do Dr. Marcos Dantas. A remoção e o armazenamento foram realizados sob ordem judicial e sob supervisão de um oficial de justiça, garantindo o devido procedimento. Vocês têm 30 dias para retirar seus bens. Por favor, dirijam toda a comunicação ao advogado. E então, pela primeira vez em anos, fiz algo só para mim. Aluguei um pequeno apartamento no litoral, onde o único som a me acordar era o das ondas, onde ninguém me dizia que eu falava muito alto, que minhas opiniões eram antiquadas, ou que eu não era família de verdade. Dirigindo para o meu novo lar, senti uma emoção que não tinha há séculos. Liberdade. Não a liberdade de quem está fugindo, mas de quem finalmente entende o seu próprio valor. Na manhã seguinte, acordei com o barulho do mar. O novo apartamento era simples, mas a vista compensava qualquer luxo que eu pudesse ter deixado para trás. Preparei café, sentei-me na pequena varanda e me permiti sorrir pela primeira vez em dias. O telefone estava em silêncio. Eu o havia desligado na noite anterior, sabendo que, quando André e Lara chegassem em casa e vissem o aviso na porta, viria uma tempestade de chamadas. Eu não estava pronta. Eu precisava daquele momento de paz, daquela pequena bolha de silêncio que criei para mim. Por volta das 10 horas, liguei o telefone apenas para ver se Marcos havia entrado em contato. Como esperado, havia dezenas de chamadas perdidas de André e Lara. Mensagens de voz, textos longos, alguns suplicando, outros atacando. Ignorei todos e liguei para Marcos. Bom dia, Júlia. Como previmos, eles entraram em contato. Estão bem agitados. Eu imaginei. O que disseram? Basicamente que você não tinha o direito de fazer isso, que a casa era deles, que eles não têm para onde ir. André também mencionou que eles pagaram muitas prestações ao longo dos anos. Um lampejo de culpa passou por mim e eu o afastei. Era verdade.
Eles haviam pago algumas parcelas ocasionalmente, mas eu cobri a grande maioria. Os impostos da propriedade nos últimos 3 anos saíram inteiramente da minha conta. O que você respondeu, Marcos? Exatamente o que combinamos. A escritura está no seu nome. A transação foi lícita. Eles têm 30 dias para retirar os pertences do depósito. Também deixei claro que você não deseja contato direto. Toda a comunicação passa pelo meu escritório. Obrigada, Marcos. Eles podem me processar? Podem tentar, mas não há fundamento. Nenhuma papelada de transferência jamais existiu. Você nunca assinou nenhum compromisso de passar a escritura. Legalmente você está protegida. Desliguei e voltei para a varanda com meu chá. Eu não sentia alegria com nada disso. Apenas aquela sensação estranha de justiça sendo restaurada. Por anos, eu fui a pessoa que eles procuravam quando precisavam de dinheiro, mas nunca quando queriam companhia. Boa o suficiente para ser fiadora, mas não o suficiente para ir ao chá de bebê da minha própria neta. Pelo meio-dia, o telefone tocou com uma nova notificação. Lara havia postado um story no Instagram. Algumas pessoas nunca aceitam que os filhos cresceram e formaram suas próprias famílias. Certas sogras são tóxicas e controladoras, mesmo fingindo ajudar. Cuidado com presentes com cordas invisíveis. Eu ri sozinha. Clássico, se colocando como vítima em toda a história. Não respondi, nem publicamente, nem em particular. O silêncio seria minha única resposta a partir de agora. Naquela tarde, minha irmã Cecília ligou. Não me surpreendi quando ela começou o discurso que eu já havia previsto. Júlia, você perdeu o juízo? André me ligou chorando. Como você pôde vender a casa deles? A casa não é deles, Cecília, é minha. Meu nome está na escritura e eu paguei a maior parte das prestações mensais. Mas ele é seu filho. Somos família. Respirei fundo antes de responder. Família? Essa palavra tem sido usada para me pressionar por anos. Quando precisam de dinheiro, somos família. Quando precisam de mim para cuidar da Bela e poderem sair, família. Mas quando é hora de me convidar para um cruzeiro, de repente eu não sou família de verdade. O que você está falando? Contei a ela sobre a mensagem de última hora que me cortou da viagem e sobre descobrir que eles ainda estavam usando meu cartão para esbanjar no navio. E você vendeu a casa. Isso não foi um pouco demais? Você sabe o que é demais, Cecília? É eu pagar o financiamento daquela casa por 5 anos e, 1 mês depois de eu fazer o pagamento final, eles me mandam uma mensagem dizendo que eu não sou família de verdade. Isso é o que é demais. Tudo o que eu fiz foi exercer meu direito legal sobre uma propriedade que me pertence. Cecília ficou em silêncio por alguns segundos. Ela sempre foi gentil, acreditando que a família deveria perdoar tudo, mas ela não estava no meu lugar. Ela não viveu anos de pequenas rejeições, comentários maldosos disfarçados de piada e sendo lembrada apenas quando era conveniente. Então, onde eles vão morar? Ela perguntou. Eles são adultos, Cecília. Têm empregos, algumas economias. Vão alugar um lugar como qualquer outro casal. E talvez, apenas talvez, aprendam que tratar as pessoas como objetos descartáveis tem consequências. Depois que desliguei, aquele pequeno pontada de culpa voltou. André era meu filho, afinal. Eu ainda o amava, apesar de tudo. Mas às vezes o amor precisa de limites claros para não se transformar em abuso. Às vezes temos que fazer as pessoas entenderem que não seremos usadas indefinidamente. No final da tarde, recebi um e-mail do Dr. Marcos Dantas. André havia solicitado uma reunião para discutir a situação. Eu concordei com condições. Apenas André, não Lara. E no escritório do advogado, não em um lugar privado onde pudessem tentar manipular minhas emoções. A reunião foi marcada para as 10 horas da manhã do dia seguinte. Passei a noite me preparando, em silêncio, revivendo cada momento em que me senti excluída, desrespeitada, usada, não para alimentar o ressentimento, mas para fortalecer minha determinação, para me lembrar por que eu havia tomado uma atitude tão decisiva. Na manhã seguinte, me vesti com cuidado.
uma blusa azul clara que sempre me dava confiança, um toque de batom suave, o cabelo em um coque baixo. Eu queria parecer serena, no controle, e não uma mulher movida pela raiva ou desespero. Cheguei ao escritório de Marcos 10 minutos mais cedo. Ele me cumprimentou com um sorriso gentil e me levou para a sala de conferências, onde esperamos por André. Quando meu filho entrou, pude ver que ele não havia dormido. Olheiras escuras marcavam seu rosto, e ele parecia ter envelhecido anos em apenas alguns dias. Mãe, ele se sentou à minha frente. Por que você fez isso com a gente? Pela primeira vez em muito tempo, não sentia a necessidade de me justificar ou pedir desculpas. Respondi calmamente. Eu não fiz nada contra você, André. Eu exerci meus direitos sobre uma propriedade que legalmente me pertence. Mas aquela é a nossa casa. Vivemos lá por 5 anos, certo? Você viveu em uma casa no meu nome, com a maioria das prestações pagas por mim e os impostos da propriedade nos últimos 3 anos tirados da minha aposentadoria. André passou a mão no cabelo, visivelmente frustrado. Nós íamos te pagar de volta. Sempre dissemos que iríamos. Quando, André? Quando você tem dinheiro para cruzeiro e tratamento de spa, mas nunca para me ressarcir? Quando você me manda uma mensagem dizendo que eu não sou família de verdade? Os olhos dele se arregalaram, ouvindo suas próprias palavras voltarem para ele. Aquilo foi apenas um mal-entendido. Lara estava estressada com o planejamento da viagem. Eu o interrompi. Não estamos aqui para trocar desculpas. Estamos aqui para definir os próximos passos. Seus pertences pessoais foram colocados em um depósito. Você tem 30 dias para retirá-los. Se precisar de mais tempo, pode enviar uma solicitação através do Marcos. Então, onde se supõe que vamos morar? Ele pressionou. Você pensou nisso? Da mesma forma que eu pensei onde ficaria quando fui deixada no cais enquanto vocês dois embarcavam em um cruzeiro que eu ajudei a pagar. Vocês são adultos. Têm empregos. Aluguem um lugar enquanto se reorganizam. A reunião durou menos de 20 minutos. No final, André parecia derrotado, mas eu me senti mais leve. Eu não havia gritado ou chorado, apenas mantive minha posição com firmeza e clareza. Saindo do escritório, eu sabia que era apenas o primeiro passo em uma jornada de autoconhecimento e autorrespeito. 3 dias se passaram após aquela reunião, e meu telefone permaneceu quieto. Bloqueei temporariamente os números deles para proteger minha paz. Nesse breve silêncio, comecei a reorganizar minha vida no novo apartamento. Comparado à casa antiga, este lugar era modesto, mas tinha o que eu precisava. Um quarto acolhedor, uma pequena cozinha onde eu podia cozinhar para mim mesma e uma varanda de frente para o mar que rapidamente se tornou meu refúgio. Pendurei apenas algumas fotos antigas de quando André era pequeno, antes que o ressentimento e a manipulação entrassem em nossas vidas. Naquela manhã, enquanto tomava café, recebi uma ligação de Marcos. Bom dia, Júlia. Preciso te avisar que André e Lara contrataram um advogado. Meu estômago se contraiu, mas eu mantive a calma. O que eles estão alegando? Estão tentando argumentar que houve um acordo verbal, que você prometeu transferir a casa para eles eventualmente. Estão também apontando as poucas prestações que eles pagaram como prova de que tinham direito à casa. Eles têm chance de ganhar. Honestamente, muito pequena. Acordos verbais são difíceis de provar, especialmente sem testemunhas, e o fato de terem contribuído com algumas prestações não anula sua propriedade legal. Respirei fundo, sentindo-me triste e determinada. Nunca imaginei que acabaria em uma briga legal contra meu próprio filho. O que devo fazer agora? Por enquanto, nada. Responderei formalmente, reafirmando sua posição como proprietária legal. Se você quiser, podemos propor um acordo, ressarcir as parcelas que eles puderem provar que pagaram como um gesto de boa-fé, sem reconhecer nenhum direito de propriedade. Concordei com o plano de Marcos. Eu não queria o dinheiro deles. Nunca foi sobre isso. Era sobre respeito, sobre estabelecer limites,
sobre mostrar que eu não sou um caixa eletrônico que eles usam quando é conveniente. Depois da ligação, decidi que precisava sair um pouco. Por mais aconchegante que fosse, o apartamento estava começando a parecer uma gaiola para pensamentos pesados. Coloquei uma roupa leve, peguei minha bolsa e desci para caminhar na praia. A areia sob meus pés descalços me deu uma liberdade que eu não sentia há muito tempo. Caminhei pela orla observando famílias aproveitando o dia de sol, crianças construindo castelos de areia, idosos conversando em cadeiras de praia, pessoas vivendo suas vidas sem o drama que eu estava enfrentando. Enquanto caminhava, percebi algo. Por anos, eu havia definido minha existência em torno de André e sua família. Minhas decisões, meu tempo, meu dinheiro, tudo girava em torno deles. E quando estabeleci limites, quando comecei a priorizar minhas próprias necessidades, fui taxada de vilã. Parei olhando para o horizonte, onde o céu se encontra com o mar. Eu tinha 66 anos, ainda jovem o suficiente para recomeçar, para construir uma vida não definida pela ingratidão de outra pessoa, mesmo que essa pessoa fosse meu único filho. Voltei para o apartamento com uma nova determinação. Se André e Lara queriam levar isso para a esfera legal, que assim fosse. Não por despeito ou vingança, mas porque era hora de afirmar claramente que eu também merecia respeito. Naquela tarde, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. O assunto dizia: "Por favor, leia, Bela. Vovó Júlia." Bela era minha neta de 4 anos, a pequena que eu raramente via sem Lara pairando por perto. Abri o e-mail, com o coração acelerado. Era de Helena, a mãe de Lara. "Júlia, sei que não somos próximas, mas estou escrevendo porque estou preocupada. André e Lara estão ficando no nosso apartamento por enquanto, e a Bela não para de perguntar por você. Ela sente falta da avó. Independentemente dos problemas dos adultos, uma criança não deve ser privada do amor da avó." Li e reli, com lágrimas nos olhos. Bela, a menininha que corria para meus braços nas raras vezes em que nos víamos, que adorava os biscoitos de chocolate que eu fazia só para ela, que me desenhava cartões cheios de corações coloridos. Respondi com cuidado. "Obrigada, dona Helena, por se preocupar com a Bela. Eu também sinto muita falta dela. Nunca tive a intenção de me afastar. Se André e Lara concordarem, eu adoraria vê-la. Se for conveniente, talvez você pudesse trazê-la para passar uma tarde comigo." A resposta veio rapidamente. "Vou falar com eles. Não posso prometer, mas farei o meu melhor." Fechei o computador com uma mistura de esperança e apreensão. Helena sempre pareceu sensata, tão diferente de sua filha. Se alguém pudesse mediar, pelo menos em relação a Bela, seria ela. Na manhã seguinte, fui ao mercado local comprar algumas coisas. Enquanto estava na fila do caixa, senti um leve toque no meu ombro. Virando-me, vi Regina, uma velha amiga que eu não via há anos. "Júlia, é você. Há quanto tempo? Fiquei sabendo que você se mudou para cá." Sorri, genuinamente feliz por ver um rosto familiar. "Sim, há poucos dias. Chame de um novo começo." Regina me observou com atenção. "Você está diferente, mais leve, mesmo com tudo o que você está passando." "Acho que é isso. Diferente, mas mais leve." Aceitei o convite de Regina para um café em uma pequena lanchonete à beira-mar depois das compras. Sentada no café, contei um breve relato do que havia acontecido. Depois de ouvir, Regina disse: "Eu sempre achei que você dava demais para André e Lara. Não apenas dinheiro, mas emoção. Você estava sempre disponível, sempre colocando as necessidades deles antes das suas." "Porque somos família", respondi. "A família é importante, sim, mas tem que haver reciprocidade e respeito mútuo. Caso contrário, deixa de ser um relacionamento saudável. É exploração." Levei a palavra exploração comigo pelo resto do dia. Parecia pesada, mas descrevia com precisão o que eu havia passado nos últimos anos. Explorada emocional e financeiramente, tratada como um recurso, não como um ser humano com sentimentos e necessidades próprias. Naquela noite, recebi outra mensagem de Helena.
Ela havia falado com André e Lara. Eles concordaram em deixar Bella me visitar, mas com condições. A visita seria supervisionada, teria apenas 2 horas de duração, e Helena teria que estar presente o tempo todo. A princípio, me irritei com tantas restrições. Que perigo eles achavam que eu representava para minha própria neta? Mas depois de pensar melhor, decidi aceitar. 2 horas com Bella, mesmo supervisionadas, eram melhores do que nada. Marcamos para o domingo seguinte. Nos dias que antecederam, preparei tudo. Comprei ingredientes para assar os biscoitos de chocolate que Bella adorava. Escolhi alguns livros de histórias que eu sabia que ela gostaria. E arrumei um pequeno canto na varanda onde nós duas poderíamos olhar o mar, juntas. O domingo chegou e acordei cedo, ansiosa e nervosa. Arrumei o apartamento, assei os biscoitos e esperei. Pontualmente a campainha tocou. Helena estava lá, segurando a mão de Bella. Quando me viu, minha neta abriu um sorriso que me aqueceu o coração. Vovó! Ela soltou a mão de Helena e correu para meus braços. Eu me abaixei para abraçá-la, respirando o cheiro de shampoo infantil e seus cabelos macios, sentindo sua bochechinha fresca contra a minha. Naquele momento, parte do ressentimento se desfez. Oi, meu amor. Eu sussurrei, segurando as lágrimas. Senti tanta a sua falta. As 2 horas voaram como 2 minutos. Bella me mostrou seus novos desenhos, falou sobre a escola, perguntou sobre a vista do mar da minha varanda. Comemos biscoitos, lemos histórias e até demos uma curta caminhada na areia em frente ao prédio. Helena permaneceu discretamente em segundo plano, nos dando espaço para reconexão. Quando chegou a hora de ir embora, Bella me abraçou apertado. Vovó, por que você não vem morar com a gente na casa da vovó Helena? Tem espaço. A pergunta inocente me pegou desprevenida. Como eu poderia explicar para uma criança de 4 anos as complexidades dos relacionamentos adultos, os ressentimentos acumulados e as escolhas difíceis? Respondi gentilmente. A vovó tem o cantinho dela agora, meu amor. Mas se seus pais permitirem, podemos nos ver mais vezes. Bella assentiu, parecendo aceitar a versão mais simples que uma criança podia entender. Enquanto ela se despedia, Helena se aproximou. Ela sente muito a sua falta, Júlia. Espero que possamos manter essas visitas, independentemente do que está acontecendo entre você, André e Lara. Agradeci a Helena pela atitude conciliadora e observei as duas partirem, com o coração dividido entre a alegria do reencontro e a tristeza por ele ter sido tão breve. Naquela noite, sentada na varanda sob as estrelas sobre o oceano, tomei uma decisão. Eu lutaria para proteger meus direitos legais sobre a casa, não para punir André e Lara, mas porque era justo. Ao mesmo tempo, eu tentaria construir uma ponte para permanecer conectada à Bella. Ela não tinha culpa dos erros dos adultos e merecia ter a avó em sua vida. Uma semana após a visita, o Dr. Marcos Dantas me ligou. Sua voz estava animada, o que era raro para alguém geralmente tão composto. Júlia, temos novidades. O advogado de André e Lara está propondo um acordo. Sentei-me na beira da cama, surpresa com a reviravolta repentina. Exatamente o quê? Eles vão desistir da disputa sobre a venda da casa. Em troca, querem que você ressarça as prestações que eles puderem provar que pagaram, com correção de valores conforme a lei exige. Por que a mudança de atitude? Da última vez estavam determinados a lutar até o fim. Marcos fez uma pausa. Parece que documentos que enfraqueceriam muito a posição deles surgiram. E-mails entre os dois, onde discutiam como poderiam eventualmente reivindicar a casa através de outros mecanismos legais, sem esperar que você a transferisse voluntariamente. Em um e-mail, Lara afirma explicitamente que nunca houve um acordo verbal para que você passasse a escritura. Meu estômago se revirou. Não era apenas ingratidão ou indiferença. Era um plano deliberado para tomar o que era legalmente meu. Como esses e-mails vieram à tona? O lado deles não deu detalhes. Talvez alguém próximo achou que as coisas foram longe demais e os encaminhou ao advogado para evitar um caso longo e sem chances.
Fiquei em silêncio por alguns minutos, processando. Uma parte de mim queria rejeitar a oferta e levar o caso até o fim para expor a manipulação. Mas outra parte, talvez a mais sábia, sabia que aceitar um acordo encerraria este capítulo doloroso mais rapidamente e com menos desgaste. O que você me aconselha, Marcos? Legalmente, você pode recusar e ainda assim vencer, especialmente com as novas evidências. Mas o preço seria meses de litígio, custos emocionais e financeiros, e a erosão ainda maior do seu relacionamento com André. Olhei para o mar. A maré estava recuando, deixando um brilho na areia molhada. Quanto eles pagaram no total? Segundo os comprovantes que apresentaram, cerca de 30% do valor da casa ao longo dos últimos anos. Fiz um cálculo rápido. Não era pouco, mas não chegava nem perto do que eu havia investido ao longo dos tempos. Além disso, o dinheiro da venda me permitiria me reerguer e seguir em frente. Eu aceito o acordo, Marcos. Quero fechar este capítulo. Tem certeza? Você não precisa decidir agora. Tenho. Ressarcir as prestações que eles puderem comprovar, ajustadas de forma justa pela lei. Não quero dever nada a eles e não quero que digam que fiquei com algo que não era meu. Depois que desliguei, sentei-me na varanda por um longo tempo, olhando para o horizonte. Não era mais sobre dinheiro ou propriedade. Era sobre dignidade. Eu queria olhar no espelho e não ver alguém que havia se rebaixado ao nível daqueles que a machucaram. Naquela noite, recebi uma mensagem de Helena. Bela quer saber se pode visitar a vovó neste domingo. Está tudo bem? Respondi imediatamente. É claro. Aquela pequena mensagem trouxe meu primeiro sorriso do dia. Mesmo que meu relacionamento com André e Lara esfriasse em um arquivo legal estéril, pelo menos meu vínculo com minha neta permanecia intacto. Nos dias seguintes, comecei a planejar meu futuro. Com a questão legal perto de uma resolução, eu considerei minhas opções. O dinheiro da venda da casa, mesmo depois de ressarcir a parte de André e Lara, ainda me daria conforto. Eu poderia continuar alugando meu apartamento com vista para o mar ou comprar um lugar pequeno só meu. Eu poderia viajar, fazer cursos rápidos e seguir hobbies que eu havia deixado de lado pelas necessidades dos outros. Na sexta-feira, Marcos enviou a confirmação por e-mail. O acordo estava assinado. Os fundos seriam transferidos para André e Lara na semana seguinte. Em troca, eles assinaram um documento reconhecendo a legalidade da venda e concordando em não contestá-la mais. Caso encerrado, Marcos escreveu: Parabéns por escolher o caminho prudente. No domingo, Helena trouxe Bela conforme o prometido. Desta vez, ela não impôs o limite de 2 horas nem monitorou a cada instante. O André e a Lara não sabem que estou deixando a Bela sozinha com você. Ela sussurrou antes de sair. Mas acho um absurdo tentarem separá-la da avó. Volto às 17 horas. Bela e eu tivemos um dia maravilhoso. Um piquenique na areia, coletando conchas, construindo castelos e vendo a maré os levar embora. Ela falou sobre a escola e os amigos, e como sentia falta da casa grande onde moravam. Agora a gente mora na casa da vovó Helena. É meio apertado e a mamãe fica brava muito. Bela disse com a honestidade direta de uma criança. E o seu pai? O papai tá muito quieto. Às vezes ele vai para o quarto e fecha a porta. Acho que ele chora, mas a mamãe diz que homem não chora. Ouvir aquilo me fez afundar. Não importa o quanto eu estivesse magoada, André ainda era meu filho. Imaginá-lo sofrendo em silêncio tocou meu coração. Quando Helena voltou, perguntei se podíamos conversar por alguns minutos. Sentamo-nos na varanda enquanto Bela terminava de juntar conchas para levar para casa. Como eles estão de verdade, Helena? Helena suspirou. Não estão bem. O dinheiro está apertado. Lara perdeu o emprego há 2 meses. Ela escondeu isso de todos, inclusive de você. Eles estavam planejando usar a casa como garantia para um empréstimo para passar por essa fase difícil. Quando descobriram que a casa havia sido vendida, tudo desabou. André não te contou que Lara o proibiu de pedir sua ajuda.
Ela disse que eles precisavam ser independentes, que depender de você era humilhante. Foi Lara quem insistiu para você não ir no cruzeiro. André hesitou, mas ela o convenceu de que seria um momento crucial para eles como casal, para fortalecer o casamento em meio a todas as dificuldades. Essa informação me ajudou a entender mais, embora não apagasse o passado. Dificuldades podem explicar parte, mas não justificam anos me tratando como um caixa eletrônico em vez de família. Estou te contando para que você tenha o quadro completo antes de decidir como seguir em frente, disse Helena. Não para fazer você se abrandar ou mudar de ideia. Pelo modo como você foi tratada, o que você fez foi justo. Depois que elas foram embora, fiquei acordada pensando. A raiva e a amargura não estavam mais sozinhas. Elas se misturavam a uma empatia cautelosa pela situação. Na manhã seguinte, liguei para Marcos. Mantenha o acordo como está, mas quero adicionar uma coisa. Além de ressarcir as prestações que eles pagaram, quero estabelecer um fundo de educação para Bela. Um fundo de educação? Sim. Vou destinar uma parte do dinheiro da venda da casa em uma conta para ser usada apenas quando Bela completar 18 anos, exclusivamente para a educação dela. Não quero que André ou Lara toquem nisso antes. Tudo bem, Júlia. Podemos estruturar um fundo com essas condições. Quanto você deseja alocar? Dei um número equivalente a cerca de 20% do valor da venda. Não era tudo. Eu ainda precisava cuidar de mim, mas o suficiente para garantir que Bela pudesse ter uma educação sólida, independentemente das finanças de seus pais. Vou redigir a papelada imediatamente, disse Marcos. É um gesto nobre, Júlia. Não é nobre, é amor. Não importa o quanto eu tenha sido ferida por André e Lara. Eu não vou deixar que minha neta pague pelas escolhas erradas dos adultos ao seu redor. 3 dias depois, fui ao escritório do Dr. Marcos Dantas para assinar todos os documentos. O acordo com André e Lara, o ressarcimento das prestações que eles puderam comprovar e a papelada que estabelecia o fundo de educação de Bela. Depois que assinei a última página, senti um peso sair dos meus ombros. E agora? Perguntei a Marcos. Agora você vive sua vida, Júlia. Você fez a coisa certa, protegeu seus interesses e ainda garantiu o futuro de sua neta. O resto é com eles. Saindo do escritório, decidi fazer algo que não fazia há muito tempo. Parei em uma concessionária de carros e comprei um carro pequeno, simples, mas novo. Algo só para mim, me dando a liberdade de ir e vir, explorar meus novos arredores sem depender de ninguém. Enquanto preenchia a papelada, o vendedor perguntou: "É um presente para alguém da família?" Sorri, lembrando de todas as vezes que coloquei as necessidades dos outros antes das minhas. Não, é um presente para mim. É hora de eu vir em primeiro lugar. O carro novo me trouxe de volta uma sensação de liberdade que eu havia esquecido. Nas semanas seguintes, dirigi pela costa, descobrindo trechos tranquilos de areia, quiosques humildes, mas deliciosos, de frutos do mar e mercados locais com frutas frescas e peixes recém-pescados. Eu estava reaprendendo a alegria de viver no meu próprio ritmo, sem precisar pedir permissão, sem precisar me encaixar na agenda de mais ninguém. As visitas de Bela aos domingos se tornaram um evento fixo. Helena a trazia regularmente, às vezes ficava para um café, às vezes a deixava comigo a tarde inteira. Durante uma dessas visitas, cerca de um mês após a assinatura do acordo, recebi a primeira ligação direta de André desde que tudo começou. Estávamos construindo um castelo de areia elaborado quando o telefone tocou. Vendo o nome dele na tela, hesitei. "Pode atender, vovó", Bela disse como se tivesse sentido. "Eu cuido do castelo." Afastei-me alguns passos e atendi. "Oi, mãe." A voz de André soava diferente, mais medida, talvez mais madura. "Oi, filho, tudo bem?" Eu sei que não era para ligar diretamente. O acordo diz que toda comunicação passa pelos advogados. "Tudo bem", eu o interrompi. "A parte legal está resolvida. Não precisamos de intermediários agora." Ele fez uma pausa como se estivesse organizando os pensamentos.
Marcos me falou sobre o fundo de educação que você criou para Bella. Sim, é para o futuro dela. Para garantir que ela tenha chance de estudar, não importa o que aconteça. É generoso, especialmente depois de tudo. Olhei para Bella à distância, a língua para fora em concentração, exatamente como André quando era pequeno. Eu fiz pela Bella, não por você ou Lara. Ela não tem culpa. Eu sei. Mesmo assim, obrigado, mãe. Outra longa pausa. Pensei que a ligação tinha acabado quando André continuou. Mãe, eu quero pedir desculpas pela mensagem do cruzeiro. Por ter deixado Lara tratar você daquela forma todos esses anos. Por ter me aproveitado da sua bondade. Fiquei surpresa. Não pensei que ouviria um pedido de desculpas tão direto e tão cedo. O que mudou, André? Por que agora? Muita coisa. Eu e Lara estamos separados. A notícia não deveria ter me chocado, especialmente depois do que Helena havia me contado, mas meu peito ainda apertou. Sinto muito em saber disso. Não sinta. Deveria ter acontecido há muito tempo. A situação da casa foi apenas a gota d'água que nos fez perceber que não estávamos bem há anos. Usávamos problemas externos, dinheiro, trabalho, até mesmo você, como desculpas para não olhar o que estava errado entre nós. Olhei para Bella, ainda absorvida em seu castelo de areia, alheia ao fato de que aquela conversa poderia mudar os rumos de sua vida. E a Bella? Como ela está reagindo? Ainda não contamos. Estamos morando separados agora. Lara e Bella estão na casa da avó Helena. Eu aluguei um apartamento pequeno perto do trabalho. Bella pensa que é só temporário, para eu ficar mais perto do escritório. Vocês precisam contar a ela, André. As crianças entendem mais do que pensamos. Eu sei. Vamos contar em breve. Mas primeiro, queremos acertar a guarda e as rotinas para poder dar respostas claras a ela. O barulho das ondas preencheu o espaço entre nós. Mãe, será que poderíamos nos encontrar pessoalmente para conversar? A pergunta me fez hesitar. Uma parte de mim queria manter a distância, proteger-me de novas feridas. Outra parte reconheceu que aquela ligação era um esforço e uma rara vulnerabilidade do meu filho. Tudo bem, na próxima semana. Ótimo. Obrigado, mãe. Marcamos para a quarta-feira da semana seguinte, em uma lanchonete à beira-mar perto do meu apartamento. Um ponto neutro, público o suficiente para evitar explosões emocionais, mas privado o suficiente para a honestidade. Depois que desliguei, Bella correu e puxou minha mão. Vovó, vem ver. Eu fiz um castelo para a princesa do mar. Ela havia construído torres, uma ponte de galhos e uma bandeira de folha de palmeira. Está lindo, meu amor. Você tem talento. Ela sorriu, e então perguntou com inocente curiosidade. Era o papai que estava ligando? Sim, era seu pai. Ele está bem, mas ele está triste ultimamente. Ajoelhei-me na altura dos olhos dela. Adultos ficam confusos e tristes às vezes, sabia? Eu sei. A mamãe chora também, quando pensa que eu não estou vendo. Acontece, mas não se preocupe. Eles vão encontrar um jeito de ficarem bem de novo. Notiei, ela pareceu satisfeita e voltou a cavar um fosso ao redor do castelo. Os dias que antecederam a quarta-feira se arrastaram. Ocupei-me com pequenas coisas, caminhando na orla, lendo livros novos, e tentei não criar muitas expectativas. Será o que tiver que ser, eu disse a mim mesma. No dia do encontro, me vesti na medida certa, nem muito formal, nem desleixada. Eu queria parecer serena, com as mãos no volante da minha própria vida, mesmo que por dentro houvesse uma mistura de preocupação e esperança. Cheguei cedo. Escolhi uma mesa no pátio de frente para o oceano e pedi um chá de camomila para acalmar os nervos. André chegou na hora marcada. Ele parecia mais magro, com olheiras profundas, camisa simples e jeans. Nada do visual polido que costumava valorizar. Oi, mãe, ele disse suavemente. Hesitamos um segundo, então ele se inclinou e beijou minha bochecha. Você está bem, ele disse sentando-se. Parece que a vida à beira-mar te faz bem. Estou me acostumando. E você? Como está o novo apartamento?
Pequeno, mas bom. Morando sozinho, não preciso de muito. Conversamos sobre bobagens, o clima, as pessoas na areia, antes que André pousasse seu café e fosse direto ao ponto. Nestes últimas semanas, pensei muito sobre como tratamos você todos esses anos, sobre como eu deixei Lara conduzir nosso relacionamento com você. Fiquei quieta, deixando-o falar. Estávamos errados. Tudo estava errado. Usar sua bondade, cortar você da família sempre que não precisávamos de ajuda material, deixar você parada sozinha no cais naquele dia. A voz dele embargou, os olhos marejados. A pior parte é que eu sabia que estava errado no momento em que enviei aquela mensagem, mas eu estava tão acostumado a ceder a Lara, a evitar conflitos, que deixei acontecer. Por que você deixou isso continuar por tanto tempo? Ele enxugou uma lágrima. Quando começamos a namorar, Lara disse que você era controladora e manipuladora. Eu estava tão apaixonado, acreditei nela. Aceitei a versão dela de você, da nossa família. Depois disso, ficou cada vez mais difícil admitir que eu estava errado, que eu havia deixado ela se meter entre nós. Suas palavras doeram, mas também houve um estranho alívio em finalmente chamar a verdade pelo nome. Ironicamente, André continuou, quem era verdadeiramente controladora era ela. Ela decidia quando podíamos ver você, quando podíamos pedir sua ajuda, quando tínhamos que te afastar. E eu, por fraqueza, conveniência, medo de ficar sozinho, deixei acontecer. E agora? O que você quer, André? Ele olhou diretamente nos meus olhos, algo que ele não fazia há muito tempo. Eu quero uma segunda chance. Não estou falando de dinheiro ou ajuda. Não preciso disso. Estou pedindo a chance de reconstruir nosso relacionamento, de ser o filho que você merece, e de deixar você ser a avó da Bela sem condições, sem limites. Meu coração apertou. Era o que eu havia desejado todos aqueles anos. E ainda assim, uma hesitação pairava em mim. Uma parte de mim ainda tinha medo de me abrir novamente, de ser vulnerável às mesmas velhas decepções. Não será fácil, André. Uma vez quebrada, a confiança leva tempo para ser reconstruída. Eu sei. Estou disposto a esperar. Disposto a provar dia após dia que mudei, que entendi meus erros. Olhei para o mar, as ondas batendo na areia e deslizando de volta para o oceano. Um eterno fluxo e refluxo. Talvez os relacionamentos sejam assim também. De perto e de longe. Maré subindo e descendo. Podemos tentar, eu disse por fim. Um dia de cada vez. O alívio se espalhou pelo rosto de André. Ele estendeu a mão sobre a mesa como se pedisse permissão para tocar na minha. Hesitei por um instante, depois coloquei a minha sobre a dele. Um pequeno gesto, mas o primeiro passo em uma longa estrada para a reconstrução. 3 meses se passaram desde aquele encontro no café à beira-mar. A vida assumiu um ritmo diferente. Mais calmo em alguns aspectos, mais agitado em outros. Eu e André começamos a nos reconectar com pequenos passos de ambos os lados. Ele me visitava regularmente, às vezes trazendo Bela, às vezes vindo sozinho. Conversávamos sobre o passado com uma franqueza que nunca tivemos. Como ele se sentiu abandonado quando o pai morreu. Como eu me enterrei no trabalho para preencher essa lacuna. E como Lara explorou habilmente as rachaduras entre nós. A separação foi oficializada com a guarda compartilhada de Bela. Nos dias em que ela ficava com André, pai e filha frequentemente passavam por aqui. Formamos novos hábitos. Cafés da manhã de sábado na minha varanda, passeios na praia, jogos de tabuleiro quando o tempo estava ruim. Lara manteve distância em cada entrega. Ela deixava Bela caminhar até minha porta sozinha. Helena ainda agia como ponte quando era realmente necessário, mas cada vez menos. Em um domingo ao meio-dia, enquanto nós dois estávamos fazendo o almoço e Bela assistia a desenhos na sala, André disse algo que me deixou tensa. Mãe, a Lara está pedindo uma fatia maior do fundo de educação que você montou para Bela. Parei de cortar a faca. O que você quer dizer?
Esse fundo é só para a Bella quando ela completar 18 anos. Nenhum de vocês pode tocar nele antes. André suspirou. Eu sei. Eu expliquei isso a ela muitas vezes. Mas ela diz que, como mãe, tem o direito de decidir como o dinheiro deve ser usado. Ela quer sacar uma parte antecipadamente para colocar Bella em uma escola particular internacional no próximo ano. E o que você acha? Acho que o fundo deve ficar como está. Ele existe por um motivo. Por enquanto, o sistema público é bom o suficiente. O fundo vai garantir a faculdade dela mais tarde. Voltei a fatiar os legumes, pensando enquanto trabalhava. Não me surpreendeu que Lara quisesse alcançar aquele dinheiro. O que me surpreendeu foi a firmeza de André em recusar. Ela consultou um advogado? Ela diz que está explorando opções, mas vai ser difícil. O fundo foi redigido de forma muito restrita. Marcos fez um excelente trabalho. Assenti, grata pela cautela ao criarmos o fundo. E você? Como se sente com tudo isso? André olhou pela janela de frente para o mar, honestamente aliviado. A separação é difícil, especialmente por causa da Bella, mas era necessária. Só agora vejo o quanto aquele relacionamento era sufocante, o quanto eu havia perdido minha voz e minha identidade. É difícil para a Bella? No início, sim. Muitas perguntas, muita insegurança, mas estamos tentando criar estabilidade mesmo em duas casas. E você estar presente regularmente na vida de Bella? Isso é uma âncora enorme. Sorri, aliviada e grata. 2 semanas depois, o Dr. Marcos Dantas ligou, seu tom sério. Júlia, Lara entrou com um processo solicitando a alteração dos termos do Fundo de Educação. Senti meu estômago apertar. Com base em quê? Ela alega que, como mãe e guardiã legal, tem o direito de decidir como os recursos educacionais são usados. Ela está solicitando que pelo menos 30% seja liberado imediatamente para pagar a mensalidade de uma escola particular. Nossas chances? Muito boas. O fundo é um presente com propósito específico e com condições claras. E tanto André quanto Lara assinaram quando foi estabelecido. É muito difícil para ela reverter isso agora. Próximo passo? Por enquanto, vamos apresentar uma resposta oficial, reafirmando os termos originais. Os fundos só podem ser usados quando Bella completar 18 anos. Liguei para André imediatamente. Ele já sabia. Lara havia contado a ele antes de protocolar. Mãe, me desculpe. Tentei impedi-la, mas ela estava determinada. A culpa não é sua. É em parte minha, se eu tivesse estabelecido limites desde o início. A aceitação da responsabilidade me surpreendeu de uma boa maneira. André não teria sido capaz de dizer isso há alguns meses. Deixe o passado para lá. O que importa agora é o futuro de Bella. Marcamos uma reunião para o dia seguinte para repassar nossa abordagem. André sugeriu tentar a mediação antes que o caso fosse para o sistema judicial. Eu concordei. Se pudéssemos resolver pacificamente pelo bem de Bella, melhor ainda. Mas a mediação falhou. Lara veio com seu advogado, permaneceu irredutível e rejeitou qualquer proposta que não incluísse a liberação imediata de uma parte do fundo. A educação de Bella não pode esperar até que ela complete 18 anos. Lara insistiu. Eu sou a mãe dela. Sei o que é melhor para ela. E isso inclui matriculá-la na Academia Internacional no próximo semestre. O fundo foi criado para a faculdade de Bella. Respondi calmamente. A escola pública atual dela é excelente para o ensino fundamental e médio. Típico de você, Lara zombou. Sempre querendo controlar, sempre achando que sabe mais do que todo mundo. André me interrompeu antes que eu pudesse falar. Lara, por favor, não estamos aqui para nos atacar. Precisamos de uma solução que seja boa para a Bella. Resultado? Nenhum acordo. Saímos da sala de conferências sabendo que o caso iria para o tribunal. Nas semanas seguintes, as tensões aumentaram. Lara começou a dificultar as visitas, citando desculpas de última hora sobre estar ocupada ou Bella não estar se sentindo bem. Quando nos víamos, a criança parecia confusa e ansiosa, claramente afetada pelo conflito entre os adultos.
Durante uma sessão de quebra-cabeças, Bella fez uma pergunta que apertou meu coração. Vovó, você e a mamãe estão brigando por minha causa? Pousei as peças e olhei diretamente nos olhos dela. Não, meu amor. Nunca pense isso. Adultos às vezes discordam, mas a culpa nunca é da criança. Mas eu ouvi a mamãe no telefone dizendo que você não quer que eu vá para uma escola boa. Respirei fundo, procurando palavras que uma criança de 5 anos pudesse entender. Bella, eu sempre quero o melhor para você. Sua escola agora é muito boa. E quando você for maior, tem dinheiro guardado só para você estudar onde quiser. Ela franziu a testa, pensando. Então por que a mamãe está brava? Às vezes os adultos discordam sobre o momento e a forma de fazer as coisas boas, mas isso não significa que eles te amem menos. Ela assentiu e voltou para o quebra-cabeça enquanto a conversa pesou em mim o resto do dia. Naquela noite, liguei para André e contei o que havia acontecido. Ele suspirou. Lara fala sobre o processo na frente dela. Eu implorei para que não fizesse isso, para proteger a Bella dos assuntos de adulto, mas ela não consegue separar as coisas. Isso não pode continuar. Bella está sendo prejudicada. Eu sei. Amanhã vou pedir ao meu advogado para solicitar uma ordem judicial proibindo a discussão do caso na presença de Bella. Nos dias seguintes, fiz algo que não esperava. Liguei para Helena, a mãe de Lara. Helena, precisamos falar sobre a Bella. Eu estava esperando sua ligação, Júlia. Ela respondeu cansada. Eu sei que Lara está indo longe demais. Bella acabou de perguntar se os adultos estão brigando por causa dela. Ela está confusa e ansiosa. Isso tem que parar. Helena suspirou. Vou falar com ela novamente. Eu continuo tentando fazer Lara ver que está machucando a própria filha, mas ultimamente ela tem ficado mais dura, mais amarga. A separação a atingiu muito, não apenas emocionalmente, mas em termos de status. Ela se acostumou com um estilo de vida que não consegue manter agora. Seja qual for o caso, não podemos usar Bella como refém. Concordo plenamente. Deixe-me tentar de novo. Depois que desliguei, me senti estranhamente aliviada por ter Helena como aliada. Mesmo sendo a mãe de Lara, ela conseguia enxergar além do viés familiar e colocar o bem-estar de Bella em primeiro lugar. 2 dias depois, Marcos ligou. Júlia, há notícias. Lara está propondo um acordo. Qual é a condição? Ela vai retirar o processo sobre o fundo se você concordar em ajudar com a mensalidade de Bella para que ela frequente uma boa escola particular na cidade, não a internacional que ela exigiu no início. Este dinheiro seria separado, não do fundo. O fundo permanece intacto para a faculdade quando Bella completar 18 anos. Pensei bem. Por um lado, isso evitaria um caso prolongado, reduzindo o sofrimento para todos, especialmente Bella. Por outro, parecia que Lara estava apenas encontrando outra maneira de alcançar meu dinheiro. Aceitei. Sua escola atual é muito boa. Quando você for maior, tem dinheiro guardado só para você estudar onde quiser. Ela franziu a testa. Então por que a mamãe está brava? Às vezes, os adultos discordam sobre o momento e a forma de fazer as coisas boas, mas o amor por você não muda. Ela assentiu e voltou para a sua brincadeira. A conversa pesou em mim o dia todo. Naquela noite, liguei para André e contei a ele. Ele suspirou. Lara fala sobre o processo judicial na frente dela. Eu implorei para ela não fazer isso, mas ela não consegue separar as coisas. Isso não pode continuar. Bella está sendo machucada. Eu sei. Amanhã vou falar com meu advogado sobre solicitar uma ordem judicial proibindo a discussão do caso na presença de Bella. Alguns dias depois, liguei para Helena, a mãe de Lara. Helena, precisamos falar sobre a Bella. Eu estava esperando sua ligação, Júlia. Ela disse cansada. Eu sei que Lara está indo longe demais. Bella acabou de perguntar se os adultos estão brigando por causa dela. Ela está tão confusa. Vou falar com ela de novo. Eu continuo tentando fazer Lara ver que está machucando a própria filha, mas ultimamente ela tem ficado mais dura, mais amarga.
A separação a derrubou emocionalmente e em termos de status. Ela se acostumou com um estilo de vida que não consegue manter agora. Seja qual for o caso, Bella não pode ser usada como refém. Concordo plenamente. Deixe-me tentar mais uma vez. 2 dias depois, Marcos ligou. Júlia, há novidades. Lara propõe um acordo. Ela vai retirar o processo sobre o fundo se você concordar em ajudar a pagar a mensalidade de Bella para que ela frequente uma boa escola particular na cidade, não uma escola internacional. Este valor é separado, não do fundo. O fundo permanece reservado para a faculdade quando Bella completar 18 anos. Posso pensar nisso até amanhã e te dar uma resposta? Claro, sem pressa. Depois de desligar, sentei-me na varanda, observei o oceano e ponderei. Lembrei-me de quantas vezes cedi às exigências financeiras de André e Lara ao longo dos anos, criando inconscientemente um padrão tóxico. Se eu concordasse com essa nova proposta, estaria estendendo esse ciclo? Mas era a educação de Bella. A criança inocente pega entre o conflito dos adultos. Eu deveria recusar quando tinha condições de ajudar? Decidi ligar para André antes de tomar uma decisão. O que você acha dessa proposta? Perguntei, depois de expor os termos. Honestamente, acho que é manipulação de Lara. Ela sabe que você se importa com a Bella e está usando isso como alavanca. A escola pública atual de Bella é excelente. Professores dedicados, boas instalações. Não vejo necessidade de trocar agora. Você acha que o motivo é dinheiro e imagem? Sem dúvida. Lara sempre foi obcecada por status. Colocar nossa filha em uma escola particular de prestígio é mais sobre imagem do que qualidade real. As palavras de André faziam sentido, mas eu não queria decidir com base em velhos ressentimentos. Vou visitar a escola da Bella amanhã. Quero ver o ambiente e conhecer os professores antes de decidir. Ótima ideia, mãe. Vou avisar a escola. Eles são bem abertos com as famílias. Na manhã seguinte, vesti-me de forma arrumada e dirigi até a escola pública onde Bella estudava. A escola era simples, mas limpa, com um parquinho espaçoso e colorido. A coordenadora pedagógica, uma mulher de meia idade com um sorriso gentil, me recebeu em sua sala. É um prazer conhecê-la, Júlia. Bella fala muito da avó que mora perto do mar. Conversamos por quase 1 hora sobre a filosofia, o currículo e as atividades extracurriculares da escola. Ela me levou para um passeio. Salas de aula bem equipadas, uma biblioteca aconchegante, um laboratório de ciências modesto, mas funcional, e uma sala de artes cheia de trabalhos infantis. Passando pela sala de Bella, a vi pela janela sentada em uma roda de leitura com os colegas, animada e confiante. Ela estava feliz, conectada, perfeitamente adaptada. Voltei para casa com a mente clara. Liguei para Marcos e comuniquei minha decisão. Estou recusando a proposta de Lara. A escola atual de Bella é excelente. Não vejo razão pedagógica para trocá-la agora. Se for para o tribunal, estou pronta. Marcos soou aliviado. É a escolha certa. Ceder agora abriria um precedente para futuras exigências. Nos dias seguintes, como esperado, Lara aumentou a pressão. Ligações gritando para André, posts vagos nas redes sociais, até tentando apertar meu cronograma de visitas. Mas desta vez, eu não cedi. Mantive-me firme, acreditando que estava fazendo o que era melhor para todos, especialmente Bella. 1 mês depois, o caso foi a julgamento. Sentada no tribunal, olhei para Lara do outro lado, bem vestida, cuidadosamente maquiada, projetando a imagem de uma mãe dedicada. André sentou-se ao meu lado, silencioso, mas me dando apoio. A juíza de meia idade ouviu ambos os lados. O advogado de Lara enfatizou o papel de mãe e guardiã principal, o direito de decidir a educação. Marcos apresentou os termos claros do fundo, a assinatura de ambos os pais em sua criação e a qualidade da escola pública que Bella frequentava. Após a deliberação, a juíza decidiu.
Mantenha-se o fundo de educação conforme estabelecido originalmente, utilizável apenas quando Bella completar 18 anos. Mantenha-se a escolha atual da escola, e qualquer mudança futura deverá ser decidida em conjunto por ambos os pais. Saindo do tribunal, senti-me aliviada e triste. Aliviada por ter protegido o futuro educacional de Bella. Triste por nossa família precisar de uma decisão judicial para algo que deveria ter sido resolvido em casa. André apertou minha mão. Obrigado por se manter firme, mãe. Espero que agora possamos seguir em frente. Focar no que é mais importante, a Bella. Esse sempre foi seu objetivo, não foi? Mesmo quando você vendeu a casa e montou o fundo, você estava pensando a longo prazo, no que era melhor para todos nós. As palavras dele me tocaram. Pela primeira vez em muito tempo, senti que meu filho me via de verdade, não como uma carteira ou alguém para manipular, mas como uma mãe que, apesar das decisões difíceis, sempre agiu por amor. Na semana seguinte, em uma tarde chuvosa, Helena bateu à porta inesperadamente. O guarda-chuva pingando, o rosto pesado. Posso entrar? Júlia? Precisamos conversar. Eu a convidei para a sala e servi chá quente. Sentamo-nos em silêncio por alguns minutos, apenas a chuva batendo no vidro. Lara está se preparando para se mudar, ela disse. Ela conseguiu um emprego em outra cidade, a quase 500 quilômetros daqui, e quer levar Bella. A notícia caiu como uma bomba. Ela pode fazer isso depois da decisão da guarda conjunta? Legalmente. É difícil. Ela precisaria do consentimento de André ou de uma nova decisão judicial. Mas eu vim porque acho que você deve saber. Lara está determinada, de um jeito ou de outro. Você acha que ela faria algo imprudente? Helena olhou para baixo. Não posso dizer com certeza, mas conheço minha filha, especialmente quando está encurralada. Eu não precisei que ela terminasse. A implicação era clara. Lara poderia levar Bella sem permissão. Você já avisou André? Vou encontrá-lo depois daqui. Achei que você também deveria saber. Para que todos fiquem alertas. Agradeci a Helena pela honestidade e por colocar os melhores interesses de Bella acima dos laços de sangue. Depois que ela saiu, liguei imediatamente para Marcos para a orientação. Os dias seguintes foram uma preparação tensa. André solicitou uma medida cautelar provisória, impedindo Lara de tirar Bella da cidade sem o consentimento por escrito de ambos os pais. A escola foi notificada para liberar Bella apenas para os pais ou indivíduos pré-autorizados. Revezávamos os horários para que Bella não ficasse sozinha com Lara por longos períodos. Em meio à tensão, ainda tentávamos manter a rotina de Bella normal. Visitas de domingo com a avó, construir castelos de areia, coletar conchas. Mas uma nuvem pairava sobre nós. O medo de que a qualquer momento a criança pudesse ser tirada de nós pela amargura de sua mãe. 2 meses se passaram desde a tentativa frustrada de Lara. As medidas legais funcionaram. O tribunal aprovou a ordem, impedindo a remoção da cidade sem consentimento mútuo. Percebendo que não podia levar o plano adiante, Lara recusou o emprego na outra cidade. O clima permaneceu tenso. Lara ficou mais amarga e difícil em todas as decisões cotidianas sobre Bella. Qual uniforme, qual atividade extracurricular, até mesmo como cortar o cabelo. Tudo virou discussão. André, por outro lado, se tornou mais firme a cada dia. Não mais intimidado pelas explosões emocionais de Lara. Não mais manipulável, ele estabeleceu limites claros e os manteve, sempre colocando o bem-estar de Bella em primeiro lugar. Quanto a mim, encontrei um novo equilíbrio. O apartamento na beira da praia se tornou um lar de verdade, não apenas um refúgio temporário. Cuidei de cada canto. Plantei flores na varanda e pendurei fotos não apenas do passado, mas também de novas memórias. Bella tinha um espaço só dela, um quartinho com cama, brinquedos e livros para os finais de semana que passava com a avó. Em uma manhã tranquila, enquanto eu preparava café na cozinha, recebi uma ligação urgente de Helena. Júlia, aconteceu algo. Lara desapareceu com a Bella.
Meu coração disparou. Como assim desapareceu? Esta manhã ela deveria ter levado Bella para a escola, mas não apareceu. O telefone dela está desligado. Ela não está em casa nem no trabalho. Já avisei André. Ele está indo para a delegacia registrar a ocorrência. Minhas mãos tremeram ao desligar. Peguei minha bolsa e as chaves do carro e dirigi direto para a delegacia onde eu sabia que André estaria. No caminho, 1000 piores cenários passaram pela minha mente. Quando cheguei, André estava dando uma declaração ao delegado de plantão. O rosto pálido, tenso, as olheiras fundas. Ativamos um alerta de desaparecimento de criança, disse o delegado. Estados vizinhos, aeroportos, rodoviárias e estações de trem foram todos notificados. A ordem judicial que proíbe a remoção da criança da cidade sem a assinatura de ambos os pais também foi inserida no sistema. O que fazemos agora? Perguntou André, com a voz embargada. Vão para casa e esperem pelo contato. Mantenham o telefone com vocês o tempo todo. Enquanto isso, tentem pensar para onde ela pode ter levado a criança, parentes, amigos, lugares de férias passados. Qualquer pista pode ser valiosa. Saindo da delegacia, carregávamos o tipo de desamparo que só quem já passou por isso pode entender. André decidiu vir para o meu apartamento em vez de voltar para o lugar dele. Ele não queria ficar sozinho, e eu queria ele por perto durante aquela sufocante espera. Sentamos na minha sala tentando listar lugares que Lara poderia ter levado Bella. A família de Lara era apenas Helena e um tio idoso que morava no interior. Amigos próximos eram poucos e a maioria eram amigos em comum com André, o que tornava improvável que ajudassem em algo tão sério quanto um suposto sequestro parental. Espera, André saltou. O namorado da faculdade dela? Qual era o nome dele? Ricardo. Ricardo Meirelles. Eles mantiveram contato mesmo depois do casamento. Ele se mudou para o Nordeste há alguns anos. Você acha que ela tentaria levar Bella para a fronteira? Não tenho certeza, mas é possível. Eu disse a André para ligar para a polícia com a pista imediatamente. Enquanto André estava ao telefone, recebi uma mensagem de Helena. Encontrei algo no quarto de Lara. Venham os dois imediatamente. Dirigimos direto para o apartamento de Helena, onde Lara e Bella estavam hospedadas desde a separação. Helena nos recebeu na porta, exausta. Ela entregou um envelope a André. Dentro, havia passagens de ônibus com destino à fronteira do país vizinho, em nome de Lara e Bella, junto com uma carta escrita à mão para Helena. Mãe, quando você ler isso estaremos longe. Não suporto ver minha filha ser controlada por Júlia e André. Não posso deixá-la crescer acreditando que dinheiro e poder importam mais do que amor e família. Estou a levando para um lugar onde possamos recomeçar sem interferência. Por favor, não tente nos encontrar. Isso não é um adeus, apenas um afastamento temporário. Quando as coisas se acalmarem, entro em contato. Lara. André leu a carta em voz alta, a fúria evidente, mas contida em seu rosto. Dinheiro e poder mais importantes que o amor. Como ela pode distorcer tudo assim? Helena curvou a cabeça consternada. Sinto muito. Eu deveria ter percebido antes. Deveria ter feito algo para impedir. A culpa não é sua, Helena, eu disse, colocando a mão em seu ombro. Lara é adulta. Ela fez a escolha dela. André ligou para o investigador novamente. Ele relatou as passagens de ônibus, a provável rota em direção à fronteira e o nome do conhecido que poderia abrigá-las. As horas seguintes foram tensas como um fio. Telefones colocados ao alcance, corações disparando a cada notificação, mas nenhuma notícia. Helena preparou café, depois chá, depois montou uma refeição leve. Ninguém conseguia engolir um bocado. A noite caiu. Nós três ainda estávamos sentados na sala, exaustos, mas incapazes de dormir. Perto da meia-noite, o telefone de André tocou. Era a delegacia. Senhor André, temos notícias de sua filha. Ela foi encontrada em um motel perto da fronteira com a mãe.
Ambas estão fisicamente seguras. A polícia local está as mantendo lá até que as questões legais sejam resolvidas. André desabou em uma cadeira, lágrimas de alívio escorrendo. Graças a Deus. Quando posso vê-la? Como a trago para casa? Um oficial de justiça da vara de família entrará em contato com o senhor amanhã de manhã para guiá-lo em cada etapa. Por enquanto, sua filha está segura e é isso que importa. Depois que ele desligou, André me abraçou. Depois, Helena. O trio estranho de um filho, sua mãe e sua ex-sogra, unidos pelo amor por uma garotinha que de repente se tornara o olho de uma tempestade familiar. O que acontece agora? Perguntou Helena com a voz embargada. Lara provavelmente enfrentará consequências legais por tentar tirar Bela do país sem permissão. André respondeu. O que estamos esperando? Eu não sei. Tudo mudou agora. Os dias seguintes foram um borrão de procedimentos legais. André viajou para a área da fronteira para buscar Bela, acompanhado por um oficial de justiça da vara de família. Lara foi detida temporariamente para interrogatório, depois liberada sob a condição de que não poderia ter contato não supervisionado com Bela até que o caso fosse resolvido. 3 dias depois, vi minha neta novamente. Ela parecia confusa, abalada, mas fisicamente bem. Assim que me viu, Bela me abraçou apertado, afundando o rosto em meu pescoço como quando era pequena. Vovó, a mamãe disse que a gente ia morar em outro país, só nós duas, mas eu não queria ir sem dar tchau para você e para o papai. Eu sei, meu amor. Às vezes, os adultos tomam decisões erradas, mesmo quando pensam que estão fazendo o certo. O que importa é que você está segura agora e que todos nós te amamos muito. Nas semanas seguintes, a situação se acalmou. Lara perdeu a guarda compartilhada e foi limitada a visitas supervisionadas até que concluísse um programa de terapia familiar. André se tornou o guardião principal de Bela, responsável por garantir que ela ainda visse a mãe em um ambiente seguro. Helena, surpreendentemente, se tornou uma aliada valiosa. Embora com o coração partido por sua filha, ela colocou os interesses de Bela em primeiro lugar, se oferecendo para supervisionar algumas visitas para criar um espaço neutro e acolhedor para mãe e filha. 6 meses após a crise, o quadro não se parecia em nada com o que eu havia imaginado. Bela morava principalmente com André, em um apartamento maior perto da minha casa. Eu a buscava na escola 3 dias por semana. Passava as tardes com ela até André terminar o trabalho. Nos finais de semana, frequentemente nos reuníamos para atividades em família. Lara, após completar metade do programa de terapia, começou a mostrar sinais de mudança. As visitas supervisionadas ficaram menos tensas, e ela parecia aceitar a nova realidade, focando mais em reconstruir o relacionamento com a filha do que em lutar contra as circunstâncias. Em uma tarde de domingo, André e eu estávamos sentados na varanda, observando Bela brincar na areia da praia em frente ao meu apartamento. André me perguntou algo que me fez parar. Mãe, você se arrepende de ter vendido a casa? Pensei por um momento, depois balancei a cabeça. Não, foi uma decisão drástica e nos machucou na época. Mas olhe, veja onde estamos agora. Gesticulei para frente. Bela, construindo um castelo de areia com entusiasmo, o mar calmo atrás dela. Meu filho e eu sentados lado a lado, algo que não fazíamos há anos. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente ainda estaríamos presos no mesmo ciclo tóxico. Você infeliz em um casamento que não podia ser salvo, mas com medo de sair. Eu explorada financeiramente e ignorada emocionalmente, e Bela crescendo em meio a padrões deturpados. André assentiu lentamente. Acho que você está certa. Foi um doloroso toque de despertar, mas um necessário para todos nós. Incluindo a Lara, eu adicionei. Ela teve que enfrentar seus próprios problemas. Algo que provavelmente nunca teria acontecido se tivéssemos mantido a velha dinâmica. André olhou para mim. O que eu mais respeito é que, não importa o que, você nunca usou a Bela como arma. Nunca tentou cortá-la da mãe,
Nunca falou mal de Lara na frente dela. Você sempre priorizou o vínculo mãe-filha, mesmo quando Lara tentou levar a Bella embora. Bella merece ter tanto uma mãe quanto uma avó em sua vida. Este não é um jogo de ganhar ou perder quando o bem-estar de uma criança está em jogo. Bella correu até nós, o cabelo salgado e molhado, o rosto radiante. Vovó, papai, venham ver meu castelo. Eu fiz um lugar especial para cada um de nós, até para a mamãe, quando ela puder vir à praia com a gente. Levantamo-nos e a seguimos até a beira da água. Um castelo de areia detalhado se erguia ali, decorado com conchas coloridas e pequenas bandeiras feitas de galhos e folhas de palmeira. Bella apontou para cada seção, explicando quem morava onde em sua imaginação. Olhando para aquela cena, minha neta orgulhosa de sua criação, meu filho ao meu lado, o mar azul se estendendo no horizonte, eu entendi que, por mais dolorosa que tenha sido a jornada, havíamos chegado exatamente onde precisávamos estar. Não uma família perfeita, não uma situação ideal. Ainda havia cicatrizes, lembranças tristes e muitos desafios pela frente. Mas também havia amor, respeito, limites saudáveis e o entendimento de que relacionamentos de verdade não são construídos sobre a exploração, mas sobre a reciprocidade e o carinho genuíno. A casa que eu vendi era apenas uma estrutura física, paredes e um teto. Eu percebi que lar não é um lugar, mas as pessoas com quem escolhemos caminhar, o cuidado que dedicamos aos nossos relacionamentos construídos no respeito. A paz que vem quando honramos a nós mesmos tanto quanto honramos os outros. Enquanto o pôr do sol pintava o céu e o mar de laranja, Bella pegou minha mão de um lado e a de André do outro. Hoje é o melhor dia de todos, ela declarou com a certeza sincera que só uma criança tem. E naquele momento, eu não poderia concordar mais. Depois da tempestade, encontramos não apenas a calma, mas a clareza. Depois da dor, redescobrimos não apenas a alegria, mas a sabedoria. E depois de todos aqueles anos sempre colocando os outros em primeiro lugar, eu finalmente aprendi a lição mais importante. Para amar verdadeiramente alguém, você precisa se respeitar primeiro. Se você gostou desta história, não se esqueça de deixar seu like e me contar nos comentários qual detalhe te chocou mais. E torne-se membro para ver os vídeos exclusivos que não publico. Vejo você lá. Ao encerrarmos a história de Júlia, lembro-me que lar não é tijolo ou telhado. São as pessoas que escolhemos manter e os limites que estabelecemos para que o amor possa estar seguro. Júlia não ganhou ou perdeu de ninguém. Ela escolheu o autorrespeito para poder amar seu filho, sua neta e a si mesma da maneira correta. André aprendeu a assumir responsabilidades e a crescer. Bella encontrou um abraço de paz para se desenvolver. E Lara, mesmo que por um caminho tortuoso, teve que encarar suas próprias rachaduras. Laços familiares só perduram quando acompanhados de respeito e limites. Perdão com firmeza e amor com princípios. Isso é o que esta história me trouxe de volta hoje. E você? Na sua família, quais limites mantêm o amor a salvo da dor? Se estivesse no lugar de Júlia, o que faria para proteger uma criança enquanto se mantém compassivo com os adultos? Compartilhe sua perspectiva nos comentários. Talvez a sua história seja uma luz para quem se sente perdido. Se esta jornada falou com você e você quer continuar ouvindo, refletindo e aprendendo juntos através das próximas histórias, adoraria que você ficasse no canal para que a cada semana possamos ter outra conversa calorosa, gentil e reflexiva. Até a próxima!